Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos ao canal Física 10. Essa aula em específico dá continuidade às aplicações das leis de Newton. Pontualmente nessa aula, veremos com você os sistemas de blocos, aqueles famosos bloquinhos que tanto incomodam você. Nessa aula e na próxima, tratarei com você os casos clássicos de bloquinhos e vou mostrar para você algumas técnicas que te ajudarão a, com maior clareza e facilidade, responder a essas questões. Vou aproveitar o momento e pedir a você que de repente ainda não se inscreveu no canal, meu irmão, está marcando bobeira, se inscreva e se mantenha atualizado nas novidades que o canal oferece para você. E de repente você que já é inscrito, se puder nos ajudar a compartilhar o nosso vídeo, deixar um like, deixe seu comentário, tudo isso nos ajuda em muito ao crescimento do nosso canal, ok? Gente, vamos nessa então, aula de hoje, aplicações das leis de Newton naquilo que vamos chamar de sistemas de bloco, parte 1. Vem comigo, gente. Vamos lá então, gente, sistemas de blocos. Bom, turma, é o seguinte, qual é a primeira coisa que você precisa ter presente toda vez que você vai resolver um sistema como esse que você vê ao fundo aqui, envolvendo bloquinhos? Você precisa lembrar todas as forças que até esse momento você viu comigo. Até agora, você já viu 4 forças. A ideia é relembrá-las e tentar justamente representar elas em cada situação que envolve um bloquinho. Então, por exemplo, você já viu comigo a força peso. William, quando é que tem peso? Em geral, sempre. A menos, é claro, que ele peça para você desprezar a gravidade, desprezar o campo gravitacional. O que eu já vou dizer para você que é uma coisa muito rara. 2, força normal. Gente, quando é que tem normal? Quando tem superfície, porque a normal é a reação da superfície. 3, tração. Turma, quando é que tem tração? Quando tem o fio esticado. Lembra, o nosso fio é inextensível, sem massa. Então você vai puxar e vai esticar ele, vai tensionar ele. Força 4, força elástica. Se tiver mola na jogada, uma mola comprimida ou esticada, isso vai nos levar a trabalhar com a lei de Hooke. Vamos lembrar de novo então? Peso, normal, tração e força elástica. Até esse momento são as forças que você viu comigo. Nós vamos aumentar esse leque ao longo das próximas aulas. Mas até esse momento nós vamos com essas 4. Fechou? Vamos nessa então. Exemplo 1. Vem comigo, gente. Vamos lá então, gente. Exemplo 1. No arranjo experimental esquematizado a seguir, os blocos A e B têm massas respectivamente, iguais a 4, bloco A, e 1, bloco B. Desprezando-se o atrito existente entre as superfícies, não vai ter atrito. E adotando G igual a 10, ele pediu para nós determinarmos a aceleração do conjunto, bem como a intensidade da força de tração existente no fio. Gente, vamos começar assim. A primeira força que você sempre vai representar, até porque a gravidade está sendo considerada, é a força peso. Então, ó, eu estou vindo aqui no bloco A e estou pondo o peso dele representado vertical para baixo e vou pedir para você já, inclusive, calcular de cabeça comigo. Lembra? O peso de um objeto, eu pegar a massa dele, que por sinal vale 4, e multiplicar pela gravidade, que vale 10. 4 vezes 10, o peso de A valerá para a gente 40 newtons. Muito bom, gente. Vamos também representar com você a força-peso que atua no bloco B. Força-peso orientada para baixo, peso do bloco B é eu pegar exatamente a massa do B, que vale 1, multiplicar pela gravidade, que vale 10. Com isso, o peso do bloco B ele vale 10 newtons. Gente, nesse momento, você pode se perguntar o seguinte: será que é possível um bloco de peso 10 newtons puxar um bloco de peso 40, ou seja, um bloco mais pesado? Moçada, a resposta é sim. Porque eu queria que você entendesse que esse chão que eu tenho aqui, onde está apoiado o bloco A, ele simplesmente não tem atrito. Então, se ele não tem atrito, com certeza, por menor que seja o peso do bloco B, haverá
um movimento nesse sentido orientado, logo de forma que o bloco B estará descendo e o bloco A estará caminhando, se movimentando para a direita. Repito a você, isso só é possível porque, de fato, não há atrito. Beleza. Gente, na continuidade, até agora só representamos a força-peso. Gente, vamos agora analisar aquela segunda força que eu pedi para você lembrar sempre. Lembra? Superfície, força normal. Se você olhar para o bloco A está apoiado sobre uma superfície. Ele aperta essa superfície com uma intensidade, notem, de 40 newtons. Isso vai fazer você gerar exatamente uma reação da superfície de 40 newtons sobre o bloco A. Perceba que o bloco B não está apoiado sobre superfície, logo não haverá normal sobre o bloco B. Beleza, partimos para a força 3, lembra? Tração. E turma, se analisarmos com cuidado, entre o bloco A e o bloco B, temos um fio, por sinal, passando por uma polia fixa, que vimos em outras aulas, não causa nenhum problema, porque o mesmo fio que passa aqui é o mesmo fio que passa lá, e como o fio é idealizado, se o fio é o mesmo, a tração é a mesma, gente. Notem que quando o bloco B desce, ele traz o bloco A junto. Ele puxa o bloco A através do fio para a direita. Essa força presente no fio nós vamos chamar de tração. Pois bem, moçada, da mesma forma que o fio puxa o bloco A para a direita, esse fio também está conectado ao bloco B. Se você cortar o fio, o bloco B cai. Se ele não cai, é porque o fio, de certa forma, atrapalha o movimento do bloco B de descida. Lá está a tração, que também se conecta ao bloco B. Notem que nesse sistema não há molas, então não haverá força elástica. Gente, o que a gente fez até esse momento? Nós colocamos todas as forças que atuam nesse sistema. Nunca esquecer, gente, até esse momento, o nosso script é peso, normal, tração e força elástica. Turma, para resolver esse problema, nós vamos chamar aqui a segunda lei de Newton e nós vamos justamente montar a relação de força resultante para cada um dos blocos envolvidos. Para isso, vou repetir um processo que você viu comigo numa aula anterior sobre a máquina de Auto-UD. Nós vamos montar exatamente a equação de força resultante, tanto para o bloco A quanto para o bloco B. Notem, ao olhar para o bloco A, eu vejo aplicadas no bloco A 3 forças: peso, normal e tração. Se eu pensar em vetores, porque eu preciso pensar o tempo todo em vetores quando se trata de força, eu noto que o vetor peso, o vetor força-peso e o vetor força normal se cancelam. Com isso, a força resultante que atua no bloco A é a tração. A tração faz o papel de força resultante no bloco, que nós vamos chamar de bloco A, massa A, e gera nele, por sinal, uma aceleração. Se olharmos para o bloco B, vemos nele 2 forças. Moçada, muitos dos senhores acham que o valor da tração é igual ao do peso B. Gente, se a tração tivesse o mesmo valor do peso B, a força resultante sobre o bloco B seria 0. Galera, o bloco A estaria vindo para a direita e o bloco B ficaria parado. Isso não é nem um pouco bom, gente. Notem que se o movimento, essa linha verde aqui, nos indica se esse movimento resultante se dá para baixo, é porque o valor da força PB é maior que o da força tração. O valor do peso é maior que o da tração. Logo, para eu escrever a força resultante, eu vou fazer a força maior menos a menor. Portanto, peso B menos tração. Moçada, aplicada no corpo de massa B, gerando nele uma aceleração. Galera, diante do que você tem aqui, você pode montar aqui uma equação de força resultante. Notem só, galera. Para isso, gente, eu vou somar a relação que eu montei para o bloco A com a relação que eu montei para o bloco B. E ao somar, gente, eu vou chegar a uma relação resultante. Notem, gente, que ao somar, antes do sinal de igual, eu consigo cancelar mais T com menos T. Então, antes do sinal de igual,
só vai sobrar esse PB, peso B. Depois do sinal de igual, eu vou somar massa A mais massa B. Como o A se repete, eu posso pôr o A em evidência. Aí fica massa do bloco A mais massa do bloco B. Com base nessa relação, eu consigo achar com você a aceleração. O peso do bloco B a gente tem. Notem, ele vale 10. A aceleração é a nossa pergunta do item A. A massa do bloco A, você sabe que ela vale 4. E a massa do bloco B, ela vale 1. Com isso, 10 será igual a 5 vezes a aceleração, o que nos leva a uma aceleração de 10 por 5, 2 metros por segundo ao quadrado. Respondemos com isso, gente, o item A. A aceleração do conjunto é 2 metros por segundo ao quadrado. O item B pede para você achar a intensidade da atração, ou seja, você quer saber o T. Para isso, galera, você vai justamente utilizar as relações que você montou. Pode ser tanto a relação B como a A. Eu acho, turma, que a relação A está muito mais favorável para a gente achar a atração. Notem, a atração no fio é você pegar a massa do bloco A, que por sinal vale 4 kg, e multiplicar pela aceleração que você achou acima, que vale 2. Com isso, sua atração vale 4 vezes 2, 8 newtons. Perceba, moçada, que como o fio é o mesmo, os mesmos 8 newtons que puxaram o bloco A para a direita são os mesmos que são aplicados ao bloco B. Gente, vamos para o segundo exemplo de bloquinhos, de sistemas de bloco. Eu sei que quando você faz o primeiro, você dá uma assustada. Você fica meio, como é que eu vou lembrar de tudo isso na hora da prova? Mas você vai perceber que todos os casos de bloco eu vou resolver do mesmo jeito. Todo o padrão que eu fiz no caso 1, vou fazer no caso 2, no caso 3 e no caso 4. Está percebendo só uma coletânea de exemplos diferenciados, de casos clássicos, mas a forma, a solução deles é sempre a mesma, legal? Nunca esquecer até esse momento peso normal, tração e força elástica. Vamos lá, gente, vem comigo. Turma, exemplo 2. Dois corpos, massa A 6 kg, massa B 4 kg, estão sobre uma superfície horizontal perfeitamente lisa. Isso quer dizer que não tem atrito. Na verdade, as duas aulas próximas não haverá atrito. Uma força horizontal de intensidade constante igual a 25 newtons, dá uma olhadinha lá no desenho, gente, é aplicada de forma a empurrar os dois corpos. Calcule a aceleração adquirida pelo conjunto e a intensidade da força de contato entre os corpos. Vamos lá então, turma. A primeira força a representar num sistema de blocos, lembra, é a nossa força-peso, sempre vertical para baixo. O peso do bloco A é a gente pegar a massa do A valendo 6 e vamos considerar que a gravidade vale 10, né? Na aula inteira estamos considerando um G igual a 10. Então, se a massa é 6, o G igual a 10, o peso do bloco A valerá aí 60 newtons. Turma, quando analisamos o bloco B, a mesma força lá também está. Peso do bloco B, vertical para baixo. Olhei lá para o enunciado, estou vendo que a massa dele é 4, vamos considerar um G igual a 10, o peso do bloco B, portanto, valerá 40 newtons. Beleza, turma? Notem que tanto o bloco A quanto o bloco B estão em contato com superfície. Logo, isso vai gerar uma normal no bloco A e uma normal no bloco B. Lembra, normal sempre perpendicular à superfície. Turma, como você aperta o chão em A com 60 newtons, a normal em A vale 60, como se aperta o chão em B com 40 newtons, a normal em B também vale 40 newtons. 40 newtons. Beleza. Gente, antes de eu dar continuidade, eu queria que você notasse uma coisa que está acontecendo aqui. Esse aqui é o bloco A, esse aqui é o bloco B. E você percebe que sobre o bloco A atua uma força. Essa força desloca o bloco A. Quando o bloco A está sendo deslocado, ele vai empurrar o bloco B.
ele vai encostar no bloco B. Isso aqui nós vamos no futuro chamar de uma força de contato, né? Ela exige o contato para ser transmitida. O bloco A, ele encosta no bloco B. Mas, gente, se a toda ação existe uma reação, se o A toca no B, o B toca no A. Então eu vou representar essa força de contato entre A e B, B e A, no nosso bloquinho agora. Vem comigo, gente. Turma, perceba que o bloco A está sendo empurrado por essa força de 25 newtons. Num certo momento, o bloco A encosta no B. E se ele encosta no B, existe uma força que o bloco A exerce no bloco B. Mas, galera, da mesma forma que o A empurra o B empurra o A. Essa aqui seria a força que o bloco B exerce no bloco A. Notem que esse par constitui um par ação-reação. Tem mesmo módulo, mesma direção, sentidos opostos, aplicado em corpos diferentes. Gente, representei todas as forças. Veja como é sempre o mesmo processo. Você vai puxar a segunda lei de Newton e nós vamos representar a força resultante que atua tanto no bloco A quanto no bloco B. Turma, quando eu olho para o bloco A, eu percebo nele 4 forças. Só que dessas 4 forças, eu posso garantir para você que a força peso e a força normal se cancelam. Com isso, sobra essa força de 25 newtons e essa força BA. Obviamente, aqui deve haver uma força resultante, até porque o bloco está em movimento. Como, de fato, o bloco se move para a direita, e a gente sabe que para lá ele se move porque não tem atrito, ok, gente? Não tem como você estar empurrando um bloco numa superfície lisa, sem atrito, e ele ficar parado. Não existe nenhuma força resistiva que atrapalhe esse movimento. De fato, A e B se movem para a direita. Com isso, essa força F é maior que a força BA. Notem que são 2 vetores em sentidos opostos, logo nós vamos subtrair. Acompanha comigo, gente. A força resultante para o bloco A vai ficar a força F, que ajuda o movimento, menos a força BA, que está aqui atrapalhando o movimento. Massa do bloco que atua, no caso o bloco A, gerando nele uma aceleração. Olhamos para o bloco B. Nesse bloco há 3 forças. Vamos cancelar a força-peso com a normal, porque são vetores simétricos, mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, esse 40 anula esse 40. E com isso, no bloco B, a força resultante é a própria força AB. Notem, essa força AB atua no bloco de massa B e gera nele uma aceleração. Gente, vou somar a relação do bloco A com a relação do bloco B. E ao somar essa relação, antes do sinal de igual, cuidado agora, gente, eu vou cancelar esse FAB com esse menos FBA. Notem que por ser um par ação-reação, eles têm o mesmo módulo. Se aqui é 10, ali é menos 10. Gente, eu não estou com isso dizendo que a ação anulou a reação, pelo amor de Deus. Eu estou pensando aqui em matemática. Esse número é o oposto desse. Se aqui é 10, ali é menos 10. Então eu consigo cancelar isso. Antes do sinal de igual, só vai sobrar a força F. Depois do sinal de igual, eu vou somar MAA mais MBA. Colocamos o A em evidência, que vai ficar massa de A mais massa de B como nossa relação geral. Notem que você tem tudo, porque a tua força F, ela vale 25 newtons. Notem que uma das coisas que você quer é a aceleração. A massa do A vale 6, a massa do B vale 4, e você vai com isso achar que 25 é igual a 10 vezes a aceleração. Logo, sua aceleração vale 25 por 10, 2,5 metros por segundo ao quadrado.
A primeira pergunta, a aceleração já foi. A segunda relação que é questionada, gente, é a intensidade da força de contato. Aquela força que o bloco A exerce no B e que o B exerce no A. A intensidade, o valor dela, tanto faz você achar o AB quanto o BA. Lembra? Constitui um par ação-reação. Logo tem o mesmo módulo. Estou trazendo para cá, vou pegar a relação de baixo, né, que eu acho mais simples, e vou achar com você, com cuidado aqui, a sua força AB, a força de contato entre o bloco A e B. Vou pegar para isso a massa do bloco B, que vale para a gente 4 kg, vou multiplicar pela aceleração que encontramos acima, 2,5, e com isso nós vamos encontrar que a força entre o bloco A e o bloco B vale 4 vezes 2,5, portanto 10 newtons. Não esquece a unidade, gente. 10 newtons é a intensidade da força de contato entre os blocos A e B. Gente, com isso finalizamos mais uma aula do nosso canal. Próxima aula nós vamos trabalhar com você sistemas de bloco parte 2. Novas questões clássicas nesse mesmo contexto, ok? Para você aí uma excelente semana e até a próxima aula. Valeu aí, gente. Tchau.